oportunidades nos concede, Pai, neste dia de chegarmos reunidos no Teu nome, adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Imploramos a Ti, Pai, pela graça divina, venha nesta hora falar conosco, porque o Senhor sabe tudo o que precisamos. Nada é oculto da Tua vontade, porque o Senhor predestinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Bendito é o Senhor, bendito é Teu nome. Louvamos, glorificamos, Pai, ajuda-nos a adorá-lo na beleza da Tua santidade. Pai, ler a palavra é fácil, o Senhor nos deu condição, mas dependemos do Senhor para manifestar a unção na Tua palavra. O Senhor sabe que cada filho, filha do Senhor, chegou nesta noite esperando receber de Ti. Eu nada tenho de mim mesmo, Pai, se tivesse não valeria nada, mas Senhor, venha na graça divina e na unção do Senhor, que tem nos dado pela misericórdia divina, venha suprir as nossas necessidades, venha suprir as nossas deficiências, Pai, e venha passar por cima de tudo, porque estamos aqui porque Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos a Ti, agora e para todo sempre. Amém. Livro Carta aos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Sentai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o pastor pediu para nós ir suprindo as necessidades aqui. Ele está bem, graças a Deus, mas só que ele tomou um remédio. O remédio dele é meio forte, né? Então ele não se sentiu muita vontade, sentiu um pouco de cansaço. Então nos incumbiu de realizarmos mais um culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos lido aqui o verso que se pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelos pecados. Este é o perigo, né, irmãos? A cada um de nós. Estamos num mundo cheio de perigos, cheio de armadilhas, mas graças a Deus que Jesus Cristo, como diz aquele hino, vencendo vem Jesus, né? Amém. Vencendo eternamente. Ele é quem garante a nossa vitória. Amém. E no parágrafo 7, começando o parágrafo 7 da mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, o profeta nos fala aqui, porque quando você, ele falando a respeito aqui antes um pouquinho, ele fala várias coisas aqui, ele fala do pai Abraão, vem vindo. Então daí aqui ele fala da seguinte maneira, porque quando você está pregando, são duas unções totalmente diferentes. Isso aqui, tudo isso aqui é aprendizado para nós, né, irmãos? Cada dia torna-se mais claro, né? Então, a pregação, a respeito da pregação, então tem duas unções diferentes. Uma delas, desde que eu esteja pregando, e creio que eu poderia pregar a noite toda, e estar bem na manhã seguinte, mas não deixe uma pessoa vir em uma visão divina, isto tirará mais de você do que 2 horas maciças de pregação. Vem, então ele referindo-se ao ministério que Deus deu a ele, e certamente muitos pastores nos nossos dias também têm a mesma condição, praticamente, porque Deus é o mesmo, né?
Então, ele falando aqui a respeito da pregação, que ele poderia pregar uma noite inteira e ele se sentia o mesmo, sem cansaço, sem fraqueza, vamos dizer assim. Cansaço vem, porque uma noite inteira em pé, pregando ou sentado, cansaço viria, né? Mas ele falando a respeito de quando ele recebia as visões, que mais para frente, se nós der tempo, nós passar por ali como ele explica, né, irmãos? A respeito da visão, ele se enfraquecia, ao ponto de quando muitas visões vinham no mesmo trabalho, o filho dele, o Billy Paul, tinha que tirar ele carregado do púlpito, porque a fraqueza passava sobre ele, né? Ia saindo virtude, força, ia perdendo as forças. Cada revelação, cada acontecido daquela que ele recebia, as visões, ele ia enfraquecendo cada vez mais. Por isso ele diz aqui que poderia pregar uma noite toda, mas a visão é diferente. Então são duas unções diferentes. É algo, eu simplesmente não consigo explicar isso. Isso é assim. Eu não sei o porquê, mas, bem, eu tenho sido muito questionado a respeito disso. Mas se as pessoas lerem a Bíblia, elas verão onde, como, por que isso acontece. Ora, uma mulher tocou nas vestes do mestre e ele disse: eu percebo que virtude ou força saiu de mim. Veio. Agora, eu não sou o mestre. E muitos nos dias de hoje estão falando que o irmão Brano é o mesmo Jesus, né, irmão? Olha, falando, eu não sou o mestre, não Senhor. Mas se a vida do mestre está em você, produzirá o mesmo efeito. Vem, exatamente como o mestre olhou para o pecado em Jerusalém e chorou sobre ela. E se o Espírito Santo está em você, ele chorará também sobre os perdidos de pecados e coisas. É o Espírito Santo na pessoa, é aquilo. Então, quando nós nos compadecemos de alguém, nosso semelhante, nosso próximo, irmãos, esta é a condição, é Ele, o Espírito Santo de Deus em nós, é que se compadece. Como quando ali estava o próprio Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então nós damos graças a Deus nesta noite por saber que o Espírito Santo está em nós. Amém? Amém. Ontem à noite eu estava ensinando sobre a perfeição de Deus, perfeição. Deus aperfeiçoando a sua igreja, trazendo a igreja à perfeição através do Senhor Jesus Cristo. Pois como estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão, somos herdeiros de acordo com a promessa e somos aperfeiçoados, não em nós mesmos, não em nossa própria santidade, minha. Alguém me disse há não muito tempo, disse: irmão Brana, você crê na santidade? Eu disse: sim, Senhor. Sem ela ninguém pode ver a Deus. Eu disse: mas não na minha santidade, porque eu não tenho nenhuma. Sim, Senhor, sem ela ninguém pode ver a Deus. Né, irmãos? E de vez em quando a gente ouve alguns ainda citando a respeito do tabernáculo. Lá a gente anda de qualquer jeito, pode ter. Olha a diferença, né, irmãos? O que a palavra nos diz. Mas pela graça de Deus nós sabemos que não é assim. Porque se nós não procurar nos santificar, a viver uma vida digna, pura diante do Senhor, como é que nós vamos encontrar com Deus? Enquanto estivermos nesta matéria, neste corpo, nós não podemos ver a Deus. Por quê? Nós já estamos livres do pecado pelo sangue derramado. Quando Deus olha para nós, o profeta nos mostra que Ele olha através do sangue de Jesus Cristo. Ele nos vê aqui embaixo na terra, através do sangue, a maneira para nós não sermos consumidos, né, irmão? Amém. Então não dá para a gente acreditar em tudo que houve, né? Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque não tenho nenhuma. Eu creio na santidade dele. Vem algo que ele tem feito, e é nisto que descansam minhas esperanças. A nossa também, né, irmão? Amém. Descansa nele nesta noite, todos os dias da nossa vida.
não sobre os meus próprios méritos, eu não tenho nenhum, eu descanso em seus méritos, tendo esta segurança, como Ele me ama, eu o amo, e a coisa inteira se torna um caso de amor. Veio? Todo o cristianismo está envolvido em um grande caso de amor. Você não crê nisto? Veio? Sem amor, o amor é a coisa mais perfeita que existe na Bíblia. Deus é amor, amém? E aqueles que amam são de Deus, disse João. Vem, amor. Paulo disse, embora eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora eu compreendesse todos os mistérios de Deus e tivesse fé para mover montanhas, entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, desse todos os meus bens para alimentar os pobres, sem amor eu nada seria. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Não fiz eu muitas coisas poderosas em teu nome? E não profetizei em teu nome? Todos aqueles grandes sinais e coisas que vemos hoje, Jesus disse, temos hoje aí o mundo religioso está vendo, né, irmãos? Muito além do que a gente pensava, estamos vendo, né? Jesus disse, eu lhes direi, afastai-vos de mim, vós que praticais, vós que praticais da iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Veja, vem sem amor. Quer dizer, fazem todas essas coisas, mas cadê o amor? É aquilo que os irmãos falam, né? Leva-se 1h, 1h30, quase lá pedindo donativos, e para a palavra tão pouco tempo, né? E a palavra é Deus manifestando, né, irmãos? Amém. Então, toda a reverência nós devemos ter quando está sendo lida a palavra, quando está sendo falada a palavra. Todo cuidado é pouco, não devemos vacilar em nada, né, irmãos? Amém. Sempre atento ao que Deus quer nos dar. Então, quando Deus ancora o seu amor no coração humano, há algo como testemunho pessoal. Aquilo que diz os discípulos lá, né? Olhavam neles, viam eles como epístolas vivas, andando para lá e para cá. O que era a epístola viva? O seu testemunho. Amém. Estavam lendo a vida deles. Esses aí são discípulos de Cristo. Olha a maneira deles se portarem, olha como eles se conduzem, olha a maneira de falar. Amém, Jesus? Então, quando Deus ancora o seu amor no coração humano, há algo como testemunho pessoal. Mas pela graça de Deus, se alguém olha em nós, como é bonito o viver do irmão, da irmã. Não é nós, é Ele. Amém? É Ele em nós que faz isso. Se eu for condenado quando eu chegar diante do trono de julgamento de Deus, no fim do tempo, veja aqui como o profeta pronuncia, né? Se isto for planejado assim, e eu tiver que me colocar em sua presença, e ele apontar o seu dedo majestoso para mim e disser, afasta-te de mim. Se eu mantiver essa mesma atitude que eu tenho agora, e eu for para o inferno, eu continuarei amando-o. Vem, e ele é justo. Em primeiro lugar, eu merecia estar ali. E se soubesse que eu seria condenado, se ele soubesse de antemão, né, que seria condenado, e soubesse agora que eu seria condenado no final, depois de eu ter trabalhado para ele em 100 anos agora, eu continuaria a ter o desejo de trabalhar para ele. Coisa gloriosa, né, irmãos? Será que nós, se soubesse que nós... você não está trabalhando hoje, você está no Evangelho, mas amanhã eu vou te chamar e você vai ser condenado. Eu penso que, acho que eu esmoreceria, irmãos. Se Deus não tiver misericórdia de mim, pelo menos, olha o que o profeta cita aqui. Se eu trabalhasse 100 anos para ele e soubesse que ele ia me condenar, que eu ia ser condenado, continuaria trabalhando para ele, mesmo que eu soubesse que ele ia me lançar no inferno.
continuaria trabalhando para Ele, lutando pelo Evangelho, né? Amém. Coisa gloriosa, né? Que Deus coloca esse amor divino nos nossos corações, né? Amém. Jesus. Se não houvesse nenhum céu, olha bem, se não houvesse nenhuma recompensa, eu continuaria a querer ser um cristão. Isso é correto. É simplesmente uma satisfação perfeita. É o gozo perfeito que recebemos, né, irmãos? Pela graça divina aqui. O refrigério do Espírito Santo em nossos corações. Ele é que nos dá essa perfeição. Algo que simplesmente é a paz que supera todo entendimento. Eu não trocaria isto por nada. Eu tentaria tudo que eu fosse suficiente, capaz de fazer. E muitas coisas que não fui suficientemente capaz de fazê-las, eu tentei de qualquer forma. Olha que exemplo para nós, né, irmãos? Nós estamos na luta, né, irmão Isaías? Né? Abaixo de sofrimento, né, irmão Sérgio? Abaixo de luta, de dificuldade, mas estamos lutando. Irmão Sérgio é uma inspiração para mim, abaixo de Deus, irmãos. Há pouco eu ainda falei para ele ali, irmão, eu gostaria que o pastor tivesse ligado para ti primeiro, antes do que para mim, né? Daí eu brinquei com ele, né? Você é o culpado porque as suas pregações têm me posto em aperto, que a gente não deve passar nada daquilo que vem à mão da gente para fazer, não é para passar para outros. Esse é um dizer que Deus tem usado sempre, o irmão Sérgio, inclusive na mensagem. Não é palavras dele, ele tem lido na mensagem e tem pregado para nós, né, irmãos? Então isso nos deixa em aperto, não tem jeito, né, irmão? Tem hora que a gente quer fugir, mas não tem. Veio para nós, amém. Mas eu nunca encontrei nada que me preenchesse tão perfeitamente. E nada jamais havia tocado os limites até que uma noite, até que uma noite, Jesus Cristo entrou neste meu coração irlandês. Amém? Então é isso, irmãos, que nós precisamos. É este mesmo Senhor Jesus Cristo entrar nos nossos corações e nós, acabou a falha, né? Nós não vamos ver falha mais. Não é que ele não vai ver, nós vamos passar, Deus, esse Espírito Santo entrando em nossos corações, ele vai nos dar condição de passar por cima do todo o erro de irmãos, de parentes, de amigos, dos nossos próprios erros, que são os principais que a gente deve passar por cima. Eu devo me esforçar e passar por cima dos meus próprios erros, porque eles é que estão sujeitos a me condenar, meu irmão. O erro dos irmãos não condena a nós, né? Amém. Então, isto fez de mim uma pessoa diferente. Bem, se eu nesta noite pregasse e 1000 pessoas se convertessem, ou melhor, vamos dizer que 1000 pessoas houvessem morrido com a ideia de Deus há 50 anos atrás, e elas, olha, tantas 1000 pessoas tivessem morrido 50 anos atrás, e elas ressuscitassem nesta noite, e eu estivesse morrendo, e elas dissessem: irmão Brana, não confie nisso, é falso, nisto que no Evangelho, nisso que está pregando, é falso, se afaste disso, confie em outra coisa. Eu continuaria dizendo: deixe-me morrer crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois algo realmente aconteceu em minha vida. Amém? Amém. Se eu orasse nesta noite, na fila de cura, por 1000 pessoas, e pela manhã todas as 1000 estivessem mortas, amanhã à noite eu estaria orando pelos enfermos da mesma maneira, não arredando o pé dali, né, irmãos? Amém. Isso que é fé. Deus dá-me uma vírgula dessa fé, tá bom? Nunca abalaria a minha fé por isso. Não depende de quais sejam os meus resultados. Não é o que reticências, é o que a palavra de Deus ensina. O que torna isto verdade, isto é correto. Assim disse Deus, então aquilo estabelece isso. Talvez as pessoas não tenham tido fé,
Talvez tenha sido alguma falha em mim, mas não é falha de Deus. Deus é sempre verdadeiro, sempre a verdade. Agora, ontem à noite eu estava ensinando a forma que Deus se fez carne entre nós. Estranho que o irmão cantasse aquele hino, eu não falei a ele. O irmão cantou um hino lá, e o irmão não tinha falado para o irmão, cantou aquele hino, e o hino deu certo com a mensagem, né, irmãos? Mas isto caiu bem com a coisa, com o culto nesta noite. Que Cristo, sendo a manifestação de Deus ao mundo, ou melhor, mostrando ao mundo qual a sua atitude em relação ao povo, ele mostrou a sua atitude em relação ao pecador. Quando a mulher que estava em adultério, ele a perdoou por isso. E quando o enfermo estava deitado em necessidade, ele o curou. Deus expressando a si mesmo para o povo através de Jesus Cristo, seu Filho, no qual ele habitava. E como tomamos aquele Deus, ele mesmo manifestado, e como Jesus não era judeu nem gentil, o sangue que estava no Senhor Jesus Cristo era o próprio sangue da deidade. Então ele não é uma segunda pessoa, né, irmãos? Como é que tomamos a Deus? E como tomamos aquele Deus, ele mesmo manifestado? E como Jesus não era judeu e nem gentil, o sangue que estava no Senhor Jesus Cristo era o próprio sangue da deidade de Deus, o sangue do Criador. Veja, a célula sanguínea, como Deus, a vida está no sangue. A Bíblia diz: a carne podeis comer, mas o sangue, o qual é a vida, derramai-o no chão. Não comais o sangue, porque no sangue está a vida, e a vida está envolta em uma célula sanguínea. E a célula sanguínea vem do sexo masculino, o homem. Recorde que Levi pagou o dízimo quando estava nos lombos de seu avô, que era Abraão. Quando ele estava nos lombos, não de Sara, mas de Abraão, a vida começou ali, através de era o seu avô. Agora observem então aquela célula sanguínea, como Deus fez para proteger ou abençoar o seu povo, ou levar até seu povo. Como ele fez isso através dos anos? Para começar, ele era grande, santo e poderoso. Ninguém poderia tocá-lo. Ele habitava com os filhos de Israel na coluna de fogo. E quando ele se colocou no monte naquela manhã, até mesmo se um animal tocasse na montanha, deveria ser morto, deveria ser atravessado com um dardo, sem nenhum interposto, nada que cruzasse a frente. Teria que ser executado, devia ser transpassado por um dardo. Que coisa terrível foi aquilo! E quando a sua voz soou, e os trovões rugiram, e os relâmpagos brilharam, as pessoas disseram: fala Moisés conosco, e não Deus, senão morreremos. Que visão terrível foi aquela! Era Deus santo, mas observe, ele amava as pessoas, ele estava tentando fazer o seu caminho. Então a próxima vez que Deus foi manifestado foi em seu Filho, Cristo Jesus. Ele veio através de um nascimento virginal, concebido por uma virgem, sobre a qual o Espírito Santo fez sombra. O próprio Deus desceu em uma célula sanguínea, envolto pelo sangue ao seu redor. A célula sanguínea, o germe de vida do próprio Deus, envolto nesta célula sanguínea que trouxe o Filho, Cristo Jesus. Agora, o que ele fez? Faz através daquilo, te aperfeiçoa e te traz de volta ao companheirismo. Ele te traz através daquela célula sanguínea para si mesmo. Você compreendeu isso? Através da célula sanguínea do Senhor Jesus, que envolveu a vida de Jeová. E nós,
vindo através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela vida. Então a própria deidade está no homem, que recebeu o Espírito Santo. Você é um filho. Eu sou um Brana por nascimento, e uma parte do Senhor e da Senhora Brana está em mim. E se você se torna um filho ou uma filha de Deus, parte da deidade, parte de Deus está em você. Veja como o diabo te rouba, diz: você não pode fazer isso. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Não importa o que seja, você é parte da deidade, parte de Deus, não é, irmãos? Um filho não serve, um filho e uma filha. Ora, irmão, isto ultrapassa todos os anjos, arcanjos e tudo mais. O filho, não é, irmãos? Então, a comparação é que nós, pela graça de Deus, somos além dos anjos e arcanjos. Deus nos resgatou, Deus nos remiu, pôs uma parte da deidade em nós. E anjos e arcanjos foram criados sem pecado. Não pecaram, né, irmãos? Amém. Então eles não têm de que se arrepender. Nós tivemos de que se arrepender, mas pela graça de Deus, então nós estamos ultrapassando anjos, arcanjos e tudo mais. Isto vem diretamente para a presença do próprio oleiro. E como somos trazidos? Através do sangue. Amém? Então você entra na deidade, você se torna parte, você está consolidado. Vamos pensar em Deus se envolvendo ao seu redor agora? Nós vamos aumentar isto bilhões de vezes através desta célula sanguínea. E ali Deus, nesta célula sanguínea, se envolveu e se cobriu com esta célula sanguínea e veio para redimir o homem à vida. Aleluia, diz o profeta. Ali, quando aquela célula sanguínea se desdobrou, expandiu e trouxe o corpo de Jesus Cristo. O próprio Jeová habitou nele, que através da ruptura daquela célula sanguínea no Calvário, pôde trazer filhos e filhas a si mesmo. Naquela célula sanguínea, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e nos tornamos parte de Deus. Amém. É isto que deixa Satanás com raiva. É isto que o sacode. Quando a igreja de Jesus Cristo souber quem ela é, irmão, você diz: eu sei que não há nada impossível para Deus. Então, nós dizemos, né? Eu sei que não há nada impossível para Deus. Ele Deus, né, disse que não há nada impossível para você. Amém? Isso muda o assunto, não muda? Eles dizem: não há nada impossível para Deus. Ele disse que não há nada impossível para você. Seja o que for que você desejar, quando orar, creia e você receberá. Você terá isto. Amém? Amém. Amém. Irmãos, hoje é culto de oração. Vamos parar por aqui. Temos coisas gloriosas mais para frente, mas não vamos cansar os irmãos. Estamos em poucos. Graças a Deus que o frio foi embora. Está um pouco mais quente, mas ainda estamos sofrendo fisicamente as intempéries do tempo, não é, irmãos? Então que tudo seja feito pela misericórdia e pela vontade divina do grande Deus e Senhor nosso, por Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Estamos em poucos, mas ele disse que onde estiverem 2 ou mais pessoas, ele disse: ali estarei eu. Então pode pedir com fé, como vimos agora aqui, não é, irmão? Peça, né? Tudo é possível a Ele, a Deus. E o profeta veio e mostra que Deus disse que tudo é possível a nós. Amém. Tudo que pedirmos na oração, crendo, receberemos e tê-lo-emos. Amém? O altar está aberto, vamos orar uns pelos outros.